Olá, turma, bom dia. Uma ótima quinta-feira a todos. Hoje nós vamos iniciar com matemática na página 96. Nós vamos ver o conceito do que são os conjuntos, tá? Então, no livro de vocês vão encontrar que os conjuntos são agrupamentos de elementos, tá? Sejam eles de números, figuras, letras, símbolos, entre outros, por meio de critério pré-estabelecido dentro desses conjuntos, como vocês estão visualizando aqui. Os conjuntos estão presentes em várias situações no nosso dia a dia, tá? Mateus e Jorge, que é o caso aqui, ó, Jorge, o grupo de Jorge e o grupo de Mateus, tá? Estão completando um álbum de figurinha todos os sábados. Há um encontro de colecionadores para trocar figurinhas repetidas. Vejam as figuras. Observem aqui as figurinhas de Jorge e as figurinhas do grupo de Mateus, tá? Então, turma, aqui os conjuntos de figurinha dos dois meninos, né, tanto de Jorge quanto de Mateus, tá? Podem ser representados da seguinte forma. Então, temos Jorge com todas as figurinhas do conjunto dele, Mateus com todas as figurinhas dele, tá? Como a primeira representação que nós podemos fazer é Jorge união com Mateus, tá? Ou seja, nós unimos aqui os dois conjuntos, tá? Com todas as figurinhas. Ou seja, se JUM significa todos os elementos dos dois conjuntos junto em um conjunto só, tá ok? Como vocês estão visualizando aqui. Então, nós vamos ler o seguinte, Jorge união com Mateus, tá? A outra representação é Jorge. Vocês vão ver a interseção aqui com Mateus, tá? Isso significa o quê? Que tem elementos parecidos, tá? Se você observar aqui no conjunto, na união de Jorge e Mateus, vocês vão perceber que tanto Jorge e Mateus têm a mesma figurinha. No caso aqui, ó, Jorge tem uma figurinha com coração, Mateus também tem essa figurinha com coração. O Jorge tem essa figurinha, né? E Mateus também tem essa figurinha, ou seja, significa que todas as figurinhas comuns, né, iguais aos dois conjuntos, e nós vamos ler o seguinte, Jorge interseção com Mateus, tá? Ou seja, também podemos usar os símbolos pertence e não pertence, que significam respectivamente o que eu acabei de dizer, tá? Pertence, que é o sozinho, e não pertence, que é esse cortado, ok? Da mesma forma como vocês estão visualizando aqui embaixo, ok? Só lembrando, turma, que conjunto é um conceito-chave primitivo do ramo da matemática da teoria dos conjuntos, tá? Ou seja, a relação básica entre um objeto e o conjunto é a relação de pertinência, quando um objeto e um dos elementos, tá, que compõem esse conjunto. É o que a gente acabou de ver aqui no exemplo do livro de vocês, tá? Isso significa, turma, que o conjunto ele é uma reunião de elementos, tá? Como nós vemos aí no conjunto de Jorge e no conjunto de Mateus, tá? E podemos dizer que essa definição ela é bem primitiva, tá? Mas a partir dessa ideia, né, podemos relacionar outras situações. O conjunto universo, o conjunto vazio são os tipos especiais de conjunto, tá? Então, vamos ver a seguir alguns conjuntos, tá ok? Aqui, turma, nós temos dois conjuntos, tá? O conjunto A e o conjunto B. A parte pintada dos conjuntos indica a interseção com B, ou seja, esses elementos que estão na parte pintada estão contidos nos dois conjuntos, ok? Nesse outro conjunto também aqui, né, temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, tá? Essa parte também pintada vai representar também que o conjunto A também com os elementos e vai estar contido no conjunto B, ok? Na sequência, turma, observem a animação que vai representar o que são esses conjuntos, tá ok? Introdução aos conjuntos. Se você pretende entender o mundo das matemáticas,
deve começar aprendendo uma das suas bases mais importantes: os conjuntos. Os conjuntos são grupos de objetos que possuem várias qualidades bem definidas que os caracterizam. Por isso, dizemos que são agrupamentos de elementos bem definidos. Por exemplo, podemos pensar no conjunto dos planetas do Sistema Solar, que é um conjunto bem definido. Isso porque a característica que os agrupa é bem clara: ser um planeta do Sistema Solar. Quase nunca teremos dificuldades em determinar se um objeto pertence ou não a um determinado conjunto. Veja este exemplo. Se pensamos no grupo das frutas gostosas, não chegaremos a um acordo de quais frutas devem estar no conjunto, porque, para umas pessoas, uma fruta pode ser gostosa e para outras não. Desta forma, o grupo de frutas gostosas não é bem definido e, portanto, não é um conjunto. Depois dessa animação, turma, o que é que vocês vão fazer no livro, na página 97? Na primeira questão tem o seguinte: observe os agrupamentos de números e escreva a representação de cada conjunto, certo? Então, vocês vão ter o número 1, número 6, número 3, número 2, tá? Vou dar uma dica aqui, ok? O que é que tá pedindo aqui? Ele quer o conjunto, que vocês formem um conjunto. Então, conjunto, né? Letra C é igual a. Quais são os números que estão contidos aí? Então, vocês vão colocar a letrinha C, que significa conjunto, igual, símbolo de igual, abre chave, vão colocar todos os números dentro e fechar a chave. Pronto, vocês formaram um conjunto. Da mesma forma, vai ser realizado todos os outros, tá? Com todos os outros números que estão agrupados logo abaixo, ok? Na segunda questão, vocês vão observar a imagem e circular com a mesma cor os grupos iguais, tá? Então, observem quem são os grupos iguais e vocês vão circular, tá? Na terceira questão, vocês vão observar a lista com o nome de alunos da classe de William. Depois, vocês vão separar os nomes formando dois conjuntos, tá? O conjunto das meninas e o conjunto dos meninos, ok? Lá embaixo tem o seguinte: escreva os símbolos pertence e não pertence, que foi o que a gente acabou de ver. Por exemplo, de acordo com cada alternativa a seguir, nós temos Daniel. Daniel, ele pertence ao grupo dos meninos. A Fernanda, ela pertence ao grupo das meninas. Está contido lá, Fernanda. A Andresa, ela pertence ou não pertence ao grupo dos meninos? O Samuel pertence ou não pertence ao grupo das meninas? O Valdir pertence ou não pertence ao grupo dos meninos? Oscar pertence ou não pertence ao grupo das meninas? E da mesma forma com Sabrina e Tuane, tá? Se pertence ou não pertence. Lembrando que esses símbolos estão no livro de vocês. Letrinha E maiúsculo, né? Pertence. Letrinha E maiúsculo cortado não pertence, ok? Então, vocês vão observar o grupo das meninas e dos meninos, ok? Vamos ver aqui na prática como funciona, tá? Então, nós temos aqui os símbolos pertence e não pertence, tá? Temos o conjunto, que é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, aqui logo abaixo nós temos o 2, ele pertence ou não pertence a esse conjunto? Tá? Então, nós vimos aqui que o 2 pertence sim, então ele pertence ao conjunto. O número 11, ele pertence ou não pertence a esse conjunto? Nós estamos visualizando, né, que o número 11 não pertence, tá, a esse conjunto. O número 18 pertence ou não pertence a esse conjunto? Não pertence, né? O número 8 pertence ou não pertence a esse conjunto? Nós estamos vendo aqui que ele pertence, não é isso? O número 13, ele pertence ou não pertence a esse conjunto? 13 não pertence. O número 3
pertence ou não pertence a esse conjunto? Pertence, não é isso? Então, o símbolo que nós vamos utilizar, tá? De pertence. Número 15. Pertence ou não pertence a esse conjunto? Não pertence, não é isso? E o número 6, pertence ou não pertence a esse conjunto? Número 6, pertence a esse conjunto. Então, é dessa forma que vocês vão fazer com o conjunto que vocês vão separar de meninos e meninas. Quem pertence e quem não pertence, ok? Agora, turma, vamos observar esse outro conjunto aqui, tá? Com objetos agora. Temos os símbolos aqui, pertence e não pertence. Nós temos outros elementos aqui embaixo, tá? Nós vamos visualizar agora quem pertence e quem não pertence. Por exemplo, o globo terrestre, ele pertence ou não pertence a esse conjunto? Nós estamos vendo aqui que ele pertence, ok? O bolo de chocolate aqui com um corte na fatia, pertence ou não pertence a esse conjunto? Não pertence. A vela, ela pertence ou não pertence a esse conjunto? Nós estamos vendo aqui que ela pertence. A bola, ela pertence ou não pertence a esse conjunto? Não pertence. Nós temos uma bola, mas totalmente diferente, não é isso? O avião, ele pertence ou não pertence a esse conjunto? Não pertence. O bolo de chocolate, pertence ou não pertence a esse conjunto? Nós estamos visualizando aqui logo acima que ele pertence, ok? Esse bolo com velas, pertence ou não pertence a esse conjunto? Não pertence, não estamos visualizando ele aqui. Esta bola, ela pertence ou não pertence a esse conjunto? Pertence, não é isso? Nós estamos visualizando logo ela aqui. Então, o símbolo que nós vamos utilizar é esse. Então, é dessa forma que nós visualizamos quais os elementos, né, que vão pertencer ou não a esse conjunto, ok?